Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Quem é o melhor no uso da espada? Quem é o melhor de todos no uso da espada? Perguntou o guerreiro. Vá até o campo próximo ao monastério, disse o mestre. Ali existe uma rocha. Insulte-a. Por que devo fazer isso? Perguntou o discípulo. A rocha jamais me responderá de volta. Então, ataque-a com sua espada, disse o mestre. Tampouco farei isso, respondeu o discípulo. Minha espada se quebrará. E se atacá-la com minhas mãos, ferirei meus dedos sem conseguir absolutamente nada. Mas minha pergunta era outra, mestre. Afinal, quem é o melhor no uso da espada? O melhor de todos é o que se parece com a rocha, esclareceu o mestre. Sem desembainhar a lâmina, consegue mostrar que ninguém poderá realmente vencê-lo. Ou seja, nas nossas lutas, a gente não precisa mostrar as nossas garras para mostrar o quanto a gente é forte. Nós não precisamos atacar para dizer o quanto nós somos valentes. Nós podemos muito bem ser como uma rocha. Até mesmo no trajeto de um rio, vocês veem que o rio não briga com a rocha. Ele dá voltas nela, porque ela é forte, ela é sólida. Ela é sábia, ela é observadora. Eu sempre ouvi, hoje eu estou lembrando bastante da minha mãe, sempre ouvi a minha mãe dizer assim, tome cuidado não com aquele que fala demais. O que fala demais geralmente faz de menos. Tome cuidado com o calado. O calado é perigoso. Então, e é verdade, é a pura verdade. Uma sabedoria de uma pessoa que tinha só a terceira série do ensino fundamental 1, né? Não se alfabetizou totalmente, mas tinha uma sabedoria grande em relação à vida. E ela dizia, tome muito cuidado com o calado. E quando eu comecei a namorar com meu marido, foi engraçado, que eu observava ele, eu fiquei encantada com ele, que ele era bonito demais, né? Surfista, bombadinho, todo, como que fala? Eu esqueço o nome, quando bate o sol e fica todo coradinho, né? Então, assim, eu babava no meu marido, só que ele era calado, fechado. Aí eu lembrava do que minha mãe falava. Meu Deus, deve ser uma bomba relógio essa pessoa, porque não fala. Tanto é que nós começamos a flertar, né? A paquerar um ao outro, e a primeira coisa que eu falei para ele foi, eu acho que você é banguelo, porque você não dá um sorriso, nem isso. Aí ele me chamou de doida, normal. Nós começamos nesse amor todo. Mas esse calado realmente era uma bomba relógio. Eu percebia no decorrer do caminho que nós fizemos a nossa vida, que eu mais estourada, ia na frente, brigava, falava, tal, mas passava. E ele não, ele guardava. Ele ficava calado na dele, mas ele ia guardando aquilo ali. E o meu filho tem muito do meu marido. É muito parecido nesse sentido assim, ele vai ficando calado. E quando ele explode de uma maneira negativa. Então, não é que ser calado significa ser bom. Mas aqui no nosso entendimento, o ser calado ele é mais observador. Então ele acaba sabendo sair mais das situações de uma maneira sutil, sem ter que ser agressivo, sem ter que se expor tanto. Algumas pessoas, como eu citei, né, filho, marido, eles explodiam de forma negativa com eles, não com outras pessoas. Eu não vi até hoje, nem meu filho, nem meu marido, estourar com pessoas, mas estourava com eles mesmos, né? Então, é sábio ser quieto, paradinho, sem ficar querendo morder todo mundo? Só tem que tomar o cuidado para não estourar, nem com você mesmo e nem com outra pessoa. Na sala de aula nós vamos encontrar alunos assim. Eu vi, nesses 32 anos de carreira, eu via claramente crianças aos extremos, ou palhaço demais, indisciplinado demais, brincalhão demais, ou apático. O que é indisciplinado, em uma semana você coloca ele no lugar dele. Fácil, fácil. A maioria das professoras ficam puxando os cabelos, né? Eu tenho um aluno aqui que não para quieto, que não para sentado, que mexe com um, que mexe com o outro, que bate um, bate outro, não faz lição e fala. Eu conseguia disciplinar.
não vou dizer em uma semana, porque tem alguns casos que fogem da regra, né? A regra, em geral, uma semana já estava tudo certinho, mas às vezes tem uns que extrapolam além, você vai, um mês. Mas eu colocava o espírito do distinto no lugar. Mas o apático, aquele calado, aquele que não fala nem presente, esse eu tinha medo. Porque eu não sabia o que se passava na cabeça daquela criança, eu não sabia como que era a vida dela. E por mais que você tenta puxar, né? Porque eu sou o tipo de professor que primeiro eu quero saber da vida do aluno. Não para fofoca, mas para intervir, para trabalhar a vida do aluno. Se sofre, eu quero acabar com o sofrimento. Se tem problema de violência, eu quero acabar com a violência. Se tem droga, eu quero acabar com aquele mundo de droga. Não que eu vá lá na casa da pessoa e resolver, mas a vida do aluno eu protejo. Eu consigo criar nele um bloqueio em vista de tudo aquilo que ele passa. Então eu preciso saber da vida dele. E o apático você não consegue saber. O apático tem os extremos. Ou ele sabe tudo e ele é fechado porque ele mesmo se vira, ou ele é fechado porque ele não sabe nada e não quer saber. A apatia dele chega ao ponto do desânimo, do tipo, eu tô aqui porque meu pai e minha mãe mandou, mas eu não quero estar aqui. Então, a sabedoria da pedra pelo silêncio, eu tenho esse receio do estouro, né? Porque tem sabedoria? Tem. O cara que tá calado, ele tá observando tudo. Ele tá calado, ele não tá falando, então ele tá só ouvindo. Ele tá entendendo tudo que acontece em volta, ele acaba adquirindo mais conhecimento em volta dele, porque ele tá calado. Mas se for a esse nível, é sabedoria, ponto positivo. Ele é forte, ele vai saber sair das situações, porque ele tem inteligência, ele tem desenvolvimento para isso. Mas se o calado for de apatia, se o calado for aquele que pode explodir a qualquer momento, porque só está guardando, então nós, como professores, nós temos que observar que tipo de pedra que a gente tem na sala de aula. A gente pode querer pedra na sala de aula. A gente pode querer aquele que só observa, aquele que está aprendendo, que está só recebendo, beleza. Mas a gente tem que ver se nesse calado não tem o desânimo, a depressão, a ansiedade, os maus tratos. Então, um texto como esse aqui, ele está levando a gente a entender que o calado ele é forte, que o calado ele tem solução e ele não precisa de uma arma para solucionar as coisas dele. Mas existe o calado depressivo, existe o calado que pode explodir a qualquer momento. Então, nós temos que tomar cuidado com o calado. Nem sempre o aluno calado, o filho calado é bom. Geralmente, por trás disso, tem um motivo. Se o motivo é para ele observar, aprender, se desenvolver, parabéns. Se o objetivo desse silêncio, dessa criança, desse filho, desse aluno é não tô nem aí com nada, aí o bicho pega, aí tem que ser trabalhado, né? Então, por isso que é bom de vez em quando ter aqueles que cutucam com a espada, para a gente ver como que ele vai reagir. Eu gosto quando tem alunos, não que eu gosto que o aluno passe por isso, mas eu gosto quando eu tenho um aluno indisciplinado e apático. É difícil você alfabetizar, principalmente, dois polos tão diferentes. Eles se bicam, dá choque. O apático não quer a presença daquele que atrita ele. E o indisciplinado gosta de ficar perturbando o apático porque ele se sente mais forte, ele se sente mais falante, ele se sente, né, mais dono da situação. Mas eu gosto quando acontece algumas situações semelhantes a essa, porque você pega o indisciplinado e o apático e vai fazendo isso daqui, trabalhando os dois até que eles cheguem aqui. O apático pega um pouco desse lado espoleta do indisciplinado para ele, aí ele sobe. O indisciplinado pega um pouco desse apático e desce e se acalma. Aí sim entra um ponto de equilíbrio. Então, na sala de aula, nós buscamos sempre os polos. Vai dar atrito de começo, claro que dá, mas você vai trabalhando isso, diversas atividades, diversas formas. As rodas de conversa, volto a reforçar, roda de conversa em sala de aula é primordial, para que cada um saiba da vida do outro, saiba o problema que o outro passa, para compreender o outro, para ter empatia com o outro, para quando aquele cara que não sabe ler vai lá na frente e começa a gaguejar. Eu já tive alunos que chegam lá na frente e chora. Ai, professora, eu não sei ler, professora, eu não sei ler. E aí eu falava assim, tem figura. O que você está vendo no livro aí? A pata. Tá, e aonde que ela tá? No lago. E o que acontece nesse lago? Tem peixe.
E como é que está em volta desse lago? Hoje tem sol. Você não está contando a história? Você está lendo o livro, menino. Olha só que interessante. Ah, professora, mas eu não li o que está escrito. Eu falei, mas você leu a história. Através das figuras, você não leu a história? Você não contou para mim o que está acontecendo? Aí o aluno criava coragem para da próxima vez tentar falar a palavra pata. Mas se eu pego um aluno que fala, eu não sei ler, eu não quero, tá bom, então vem o outro no lugar dele. Eu não estou dando chance para esse se desenvolver. E quando esse vinha e falava as figuras, a sala toda ficava quieta, porque tinha as rodas de conversa que a gente sabia que aquele ali não sabia ler. Então a gente respeitava aquele que não sabe ler. E a gente aguardava. Aí o que acontecia? Cada vez que ele ia lá e falava uma palavra, que ele conseguia ler uma palavrinha, a turma toda ficava, ele conseguiu ler a palavra. Então a turma dava aquela força para aquele aluno. Então o apático, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque se não for trazendo ele para o grupo, para ele começar a se aflorar, ele vai ficar daquele jeito ali e vai ficar reprovado e vai ficar sendo sempre jogado de lado, ou então vem o sistema e vai aprovando ele ano a ano, e aí ó, é uma criança perdida, é uma vida perdida. Então o texto, eu, né, como professora principalmente e mãe, eu não concordo que o calado está sempre com razão, não. O calado, ele pode ter uma força, uma sabedoria, porque ele observa mais as coisas, sim, mas ele também pode ser aquela bomba relógio que está prestes a explodir. Então a gente, como educador, a gente tem que ter esses olhos assim de avaliar quando é aquele cara observador que está ali guardando, né, força para a guerra, e quando aquele cara observador é aquele cara desanimado, que não quer nada com nada, que já está sem força nenhuma e que já está se entregando. Atenção quanto a isso. Nem sempre a pedra é aquela pedra forte e rígida, às vezes é só a carcaça. Lá dentro ela é oca. Beleza? Fiquem com Deus.